você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salva assim. Deus nos amou de tal maneira Que deu seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Oi crianças, tudo bem com vocês? Tia Pri aqui de novo para contar para vocês hoje uma história muito linda no nosso culto, tá bom? A gente está vendo aí nesse mês os heróis da fé e hoje eu vou falar de uma mulher, tá bom? Então prestem atenção. Antes da gente começar, vamos orar, né? Vamos começar o nosso culto orando, agradecendo a Deus pela nossa semana que terminou e pela semana que vai se iniciar, amém? Então vamos lá, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por estarmos aqui mais um dia, Senhor, na Tua presença, Senhor, podendo compartilhar da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por essa semana que tivemos e te louvamos pela semana abençoada que teremos aqui pra frente. Em nome de Jesus, amém. Agora, crianças, nós vamos pro nosso louvor. Fica de pé, levanta, vamos aquecer, porque tá fazendo frio esses dias, né? Então, ó, vamos aquecer, vamos dançar, vamos levantar desse sofá, chama o papai e a mamãe e vamos louvar ao Senhor, amém? Vamos lá! Você tá preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora um pouco mais difícil, vamos cantar em japonês. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, watashi no shu. Que tal cantar em espanhol? Arriba! Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Português! Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Que delícia louvar ao Senhor, né? Muito gostoso. Que tempo maravilhoso é esse quando a gente está louvando ao Senhor. Agora então, agora que a gente louvou, dançou, agora pode sentar. Vamos todo mundo sentar, né? Se acomodar. Tá friozinho, então vamos pegar uma cobertinha, se aquecer, né? Tá em casa aí assistindo o vídeo, pega uma pipoquinha, né? E aí vamos para nossa história. Hoje nós vamos falar de Esther. Esther tá lá no Antigo Testamento, é um livro da Bíblia que conta a história dessa mulher que foi muito importante para o povo judeu. E aí você vai saber por que ela foi importante no decorrer da história, tá bom? Presta atenção, se acomoda e vamos para nossa história. Como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre Esther. Esther era uma menina que ficou órfã de pai e mãe. Seus pais morreram
E aí ela foi criada por um primo, Mardoqueu. Esse primo cuidou dela a vida toda dela até que ela se casasse. O que aconteceu com ela e com o seu primo? Eles foram levados cativos lá para a região da Pérsia. E eles ficaram morando lá. Cativos era assim, eles eram como prisioneiros, né? Escravos, né? Então eles viveram lá cativos na região da Pérsia. Naquele tempo, o rei Xerxes, no tempo do rei Xerxes, ele tinha a esposa dele, que era a rainha Vasti, era o nome dela. E eles costumavam fazer festas de longos dias para poder comemorar antes de uma guerra, alguma coisa assim, para comemorar. Reuniam todos os nobres do reino e faziam festas grandiosas. Numa dessas festas, o rei Xerxes tinha bebido um pouquinho de vinho e aí ele pediu para a rainha Vasti aparecer lá para que todos vissem o quão bonita ela era. E a rainha se recusou a aparecer. O rei ficou furioso com isso, porque quando o rei pedia, a gente tinha que cumprir, né? Tinha que cumprir aquela ordenança. Mas a rainha Vasti se recusou a aparecer. E ele, muito bravo, não quis mais ficar com ela, tirou ela do posto de rainha. Ela deixou de ser rainha. Os ministros, assim, que ficavam junto com o rei, né? Não era bem ministro, mas era que trabalhava junto com o rei, conselheiro. Eles aconselharam o rei a procurar uma nova esposa para ser a sua nova rainha. E o rei então determinou que todas as mulheres mais lindas do reino fossem trazidas para dentro, né, do castelo, lá para onde ele vivia, para ele poder escolher a rainha, a futura rainha. Nisso, quem foi escolhida para estar entre as mais belas do reino? Esther, porque ela era muito bonita, né? Então ela foi escolhida para estar lá entre as mais belas, para o rei poder escolher entre todas as mais belas a mais formosa para poder ser a nova rainha. E Esther foi escolhida, ela foi lá, foi tratada, elas eram tratadas com banhos, com coisas, com óleos, durante 12 meses até o dia de se apresentarem para o rei. Esther foi tratada durante todo esse ano debaixo de uma ordem de Mordecai que ela não contasse para ninguém que ela era judia. Então ela não contou nem para o rei, ninguém sabia que ela era judia. E o rei escolheu justamente Esther entre as mais belas para ser a nova rainha. Depois de 12 meses, né, como era o acordo deles lá, o tratado deles ficarem se embelezando, ela foi apresentada ao rei e ele achou graça nela e escolheu ela como sua nova rainha. Então ela foi eleita a nova rainha naquele tempo da Pérsia, né, naquele reino do rei Xerxes. Ela foi escolhida rainha, o rei tinha lá os seus ministros, conselheiros, e no meio dos ministros tinha um ministro muito importante que era Amã. Só que Amã era um homem muito arrogante, muito cheio de si, né? E ele gostava que as pessoas se curvassem diante dele, o que não acontecia com Mordecai, primo de Esther. Mordecai se recusava a se curvar diante dele. Mordecai só se curvava diante de Deus e ele se recusava a se curvar diante de Amã. Amã ficou muito bravo porque todo mundo se curvava, Mordecai não. Todo mundo curvava, Mordecai não. Então Amã foi ficando com raiva e aí ele bolou um plano muito ruim, muito perigoso para os judeus. Amã foi até o rei Xerxes e estimulou o rei a publicar uma ordem que todos os judeus deveriam ser exterminados, que eles deveriam ser mortos, porque eles não faziam bem para o reino. E o rei, debaixo daquela orientação, e não sabendo que a sua esposa, que a sua amada Esther era judia, ele assinou esse decreto que determinava que num determinado dia todos os judeus deveriam ser mortos. Então ficou certo que que todos os judeus iriam morrer. Quando Mordecai soube desse assinado do rei para poder matar os judeus, Mordecai ficou muito triste e ele foi e chamou Esther e falou para Esther que ela deveria intervir junto ao rei com relação ao povo judeu, porque senão todos eles morreriam, inclusive, né, ela também poderia morrer, porque ela também era judia.
Mas Esther falou para ele assim: já faz algum tempo que o rei não me chama, eu não posso entrar na presença do rei sem que ele me chame, eu não posso fazer isso. Então o que ela pensou? Ela ordenou que todos os judeus fizessem um jejum de 3 dias, porque aí ela ia se preparar para poder entrar na presença do rei. Então todo o povo jejuou junto com Esther durante 3 dias antes que ela se apresentasse para o rei. Ela temia pela sua vida, porque ela sabia que se apresentar diante do rei sem ser chamado, ela poderia ser condenada à morte. Mas mesmo assim ela foi muito corajosa e se apresentou diante do rei depois de 3 dias. Quando ela apareceu para o rei, ele estendeu o cetro de ouro, permitindo que ela entrasse no salão para que ela conversasse com ele. E ele, além disso, ele ainda falou: pede o que quiseres, que até a metade do meu reino te darei. Ela era tão amada que o rei, né, queria dar tudo que ele pudesse para ela. E aí Esther falou para o rei que ela queria um jantar com ele e com Amã. Ela preparou um jantar lá, um banquete, para poder receber Amã e o rei. Então os dois foram de novo no banquete de Esther e o rei perguntou de novo para ela o que ela pretendia. E Esther falou para o rei: ó rei, se realmente cair nas tuas boas graças e se bem te parecer, peço-te que salves a minha vida e a do meu povo, porque tanto eu como o meu povo fomos vendidos a quem quer nos destruir. Estamos condenados a sermos liquidados, assassinados e exterminados. E o rei se assustou. Como assim, o meu povo? Ele não sabia até o momento que ela era judia. E aí o rei perguntou para ela quem que queria fazer isso com eles, né, com ela. E aí ela apontou para Amã, dizendo que era ele que queria matar o povo dela. O rei ficou tão perturbado que saiu da presença dos dois e foi para o jardim, né? E nisso Amã sabia que que já era o fim para ele. Então ele tentou convencer Esther a ser misericordiosa com ele, né? Para ele, que ele não viesse a morrer, porque ele sabia que ele poderia vir a morrer. Então ele se ajoelhou, né, em Esther, nos pés dela, onde ela estava, e nisso o rei voltou. Quando o rei viu aquela cena, ele ficou muito bravo, porque ele achou que ele estava tentando violentar Esther. Então o que ele falou? Que era para matarem Amã, que era para ele ser morto. E aí, como o rei soube que ele tinha preparado a forca para Mordecai, o rei mandou que enforcassem Amã naquela mesma forca que ele fez para Mordecai. Amã foi enforcado. Nisso, o que aconteceu? O rei não podia revogar aquele decreto anterior de exterminar os judeus. Ele não podia fazer isso. Então Esther fez com que o rei assinasse um novo decreto, que os judeus poderiam se defender, né, de tudo aquilo que eles viessem a sofrer. Então isso se espalhou por todo o reino e os judeus realmente se defenderam na data que teve, né, que era determinado para que eles fossem mortos. Eles puderam se defender. Esther foi muito importante, porque através de Esther ela pôde libertar o povo judeu junto com seu primo Mordecai, porque ele que alertou Esther, né, sobre tudo que estava acontecendo. Então Esther foi muito importante. Deus permitiu que ela estivesse naquele momento dentro do reino, junto ao rei, para poder intervir pelos judeus, né, intervir pelo povo dela. Mas isso não era tão simples assim, né? Esther precisava ter alguma coisa a mais ali para fazer isso, né? Esse a mais que ela tinha era confiança, ela confiou em Deus e ela foi muito corajosa, né? Porque se apresentar diante do rei sem ser chamada, correndo risco de morrer, tem que ter coragem, não tem? Eu não sei se eu teria tal coragem, tinha que orar muito, né? Mas Esther teve muita coragem e principalmente ela confiou em Deus que ela poderia fazer aquilo, né? Então, e ela foi muito sábia preparando o jantar, né? E como se colocar diante do rei sobre tudo aquilo que estava acontecendo por trás do rei, todas aquelas tramas, né? Para poder acabar com o povo judeu e até com a própria vida do rei. Então ela foi muito confiante em Deus e ela foi muito sábia e muito corajosa. Que a gente siga esse exemplo de Esther para nossa vida. Ela era uma mulher de oração, né? Ela orou antes de
fazer qualquer coisa, ela fez o quê? Ela orou, né? Ela foi orar, ela foi jejuar. Então que a gente possa seguir este exemplo e que sejamos mulheres, né, crianças de oração, né, tementes a Deus, confiantes em Deus em todos os nossos caminhos, amém? Então, crianças, é assim, tá bom? Vamos confiar sempre, ser corajosos e se apoiar na oração, né? Na oração a gente pode tudo, não é mesmo? Então, para encerrar o culto de hoje, nós vamos orar juntos, né? Agradecer a Deus e assim a gente encerra mais um culto, amém? Vamos lá, vamos fechar o olhinho. Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, por este exemplo de Esther nas nossas vidas. Que nós possamos ser crianças, mulheres, homens de oração, de fé, de confiança e principalmente corajosos também, Senhor. Que todo medo a gente ponha para fora, que a gente deixe de lado, né? Que a gente possa vencer o medo em todas as coisas e que antes de qualquer coisa a gente sempre lembre de orar, de entregar a Ti aquilo que a gente quer fazer, o que a gente pretende fazer, porque debaixo da Tua direção a gente vai seguir em paz e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, crianças. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo! Ela era camponesa que sonhava em ser princesa e viver em um castelo alto, forte e tão belo. Mas era só uma menina com uma vida tão sofrida, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para iluminar. Quando menos percebeu, Esther tornou-se uma rainha. Deus mudou sua vida, escreveu uma história linda. Ela era corajosa, uma mulher de muita oração, e sempre confiava em Deus e seguia os planos seus. Sempre confiava em Deus e seguia os planos